Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. E é com grande prazer que eu os recebo aqui hoje para conversarmos sobre as figuras de linguagem e especificamente as figuras de construção. Nós fizemos 2 vídeos para vocês aproveitarem ao máximo as explicações. Vão ser explicações teóricas e, na sequência, nós já vamos lançar para vocês os exercícios práticos para praticarmos como se usam bem essas figuras de linguagem tão importantes para a nossa vida. E, por favor, se você ainda não se inscreveu, está esperando o quê para fazer a sua inscrição aqui conosco? Participe, deixe o seu comentário, o seu like é muito importante. E também ative o sininho para você receber as nossas notificações quando lançarmos os nossos próximos e novos vídeos. E eles virão. Fique sabendo disso, com certeza. Agradeço muito a sua presença e aguardo você ali na aula comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Olá, pessoal. Vamos começar o nosso encontro de hoje falando um pouquinho sobre as figuras de construção ou de sintaxe. E nesse vídeo, especialmente, nós vamos falar sobre a elipse, a zeugma, o pleonasmo, o assíndeto, polissíndeto, anacoluto. Vamos começar o nosso bate-papo para te apresentar como funcionam essas figuras de construção. Veja comigo na tela a elipse. A elipse, ela ocorre quando nós omitimos termos facilmente identificados pelo contexto. Podemos omitir o sujeito, podemos omitir uma palavra, podemos omitir qualquer situação dentro da frase, e isso fica muito evidente porque a elipse é um apagamento. Por exemplo, a música do Chico Buarque já começa "estava à toa na vida". Nós apagamos o eu, que no caso seria o sujeito. Isso é o procedimento que nós chamamos de elipse do sujeito. Mas também podemos ler o Antônio Olavo Pereira com a seguinte fala: "Tão bom se ela estivesse viva para me ver assim". Esse "para me ver assim", veja o que ele colocou aqui, olha só, ó. Ele omitiu a preposição para, simplesmente assim. A elipse funciona dessa forma. Por exemplo, Carlos Drummond disse o seguinte: "A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos". No caso, ele omitiu "se", a conjunção "se não houvesse tantos desejos". Na maioria das vezes, esses autores, escritores, eles omitem justamente por rima ou por métrica. Existe um procedimento muito importante em língua portuguesa para se usar a elipse, no caso do sujeito, para não repetirmos palavras dentro dos textos. É muito comum esses procedimentos. Vamos agora ver um outro, a zeugma. A zeugma é uma parente aqui da elipse, só que a zeugma só ocorre quando você já expressou o termo dentro do texto. Por exemplo, o meu pai era paulista. Na sequência, o Chico Buarque não coloca mais o verbo era. Ele diz meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Funciona assim. A zeugma é uma espécie de elipse, mas você precisa primeiro fazer o quê? Falar o termo, escrever o termo, mencionar o termo e depois omiti-lo. Tudo bem? Funciona assim. A zeugma é mais fácil, não é? Vamos ver um outro, o pleonasmo. O pleonasmo, ele é muito utilizado artisticamente, culturalmente. Por quê? É uma redundância. É a repetição de uma ideia ou de uma função sintática dentro da oração para enfatizar a ideia. Por exemplo, se você disser para mim, choramos, não há necessidade de você dizer um choro, mas é um sentido literário, é um sentido bonito para enfatizar aquela situação, aquela cena. Você poderia dizer, choramos um choro. Você completou o verbo chorar com o seu objeto direto, repetindo a ação de chorar.
É assim que funciona o pleonasmo, o bom pleonasmo, porque existe o vicioso, aquele pleonasmo ruim. Aqui é o pleonasmo correto. Vamos ver um outro exemplo? Ele sempre viveu, quem vive, vive uma vida simples e calma. Viver uma vida é uma redundância? Sim, mas aqui está correto, porque o complemento, que é o objeto direto do verbo viver, foi muito bem utilizado nessa circunstância. E um outro exemplo aqui para baixo. Vamos pensar. Este erro jamais o cometerei novamente. Quando nós usamos esta estrutura, nós estamos fazendo uso de um objeto direto repetido. E no caso, nós estamos repetindo um termo, só que aqui, nesta estrutura, você usa o pronome pessoal oblíquo para fazer a tarefa de substituir o este erro. Mas é um pleonasmo, porque se você for ler comigo, veja, este erro jamais cometerei novamente. Não havia necessidade de você colocar o o. Se você colocar o o, você fez o uso do pleonasmo. Este erro jamais o cometerei novamente. Para você enfatizar a função sintática do termo que já foi anteriormente mencionado, que no caso é o complemento do verbo cometer. Quem comete, comete erro. E aqui você simplesmente reforçou a ideia. Essa é a proposta do pleonasmo. Vamos mais um pouquinho. Outros exemplos. Todos nus e da cor da treva, treva escura. Também é uma maneira de você usar um pleonasmo, porque a treva já é escura. Outro modelo do Jorge de Lima. A esse, Deus lhe dará uma nova vida de novo. A esse, Deus lhe dará. Dará a esse. E o lhe faz o papel de repetir o termo. Veja aqui o pronome oblíquo novamente utilizado como objeto indireto pleonástico. Funciona dessa maneira. Um outro modelinho de Carlos Drummond de Andrade. O ato do vizinho é muito mais importante do que lhe parece a ele. Olha como ele usou bem aqui o pleonasmo para forçar a ideia sobre o ato do vizinho. Quer dizer, olha ali, que lhe parece a ele. E também, algumas vezes, na mídia, vocês podem até encontrar, por exemplo, liberdade de imprensa é pleonasmo. Aqui seriam aquelas discussões todas para não calar a voz das pessoas e seria uma proposta também muito útil até para discutirmos o pleonasmo. Ficou entendido isso aqui? Vamos mais um pouquinho para você entender agora como funciona o assíndeto. Nós sabemos que síndeto são conjunções, são conectivos. E no caso, o assíndeto seria a ausência dessas conjunções. É a supressão de um conectivo entre os elementos que são coordenados, colocados dentro da oração, separados por vírgula, mas sem nenhuma conjunção. Por exemplo, no caso de Cecília Meirelles, olha como ela escreveu: todo coberto de medo, juro, minto, afirmo, assino. São propostas colocadas pelos escritores para, às vezes, dar um ritmo maior ali no texto, ou para manter um suspense, ou para agradar aquilo que a pessoa fala, e assim por diante. É o não uso das conjunções. Vamos ler mais um aqui de Graciliano Ramos aqui embaixo. Luciana subia à janela da cozinha, sondava os arredores. Bradava com desespero. Veja que existe um fluxo coordenado de orações, mas ele não coloca nenhuma conjunção. Agora, em contrapartida, você pode fazer isso repetindo a conjunção usando o polissíndeto. E o polissíndeto nada mais é do que esse conectivo repetido coordenadamente dentro do texto. A primeira fala de Clarice Lispector já deixa isso muito claro. Veja como ela usa o conectivo e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre. É uma maneira de os autores usarem a repetição intencional, perceba assim, porque seria o reforçar da proposta, o mostrar ao aluno, o leitor, que ali existe um reforço sobre o que está acontecendo, o ato de plantar, de colher, de matar. E os outros dois exemplos também aqui na tela, você pode lê-los com calma, que são de Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade. Mas a proposta basicamente é a mesma, é a repetição da conjunção. Você viu e entendeu bem? Vamos falar mais um pouquinho antes de terminarmos o nosso vídeo? Veja um outro
modelo comigo. Também muito famoso e muito conhecido, o anacoluto. O que seria isso? É uma expressão que deixa ali um termo inicial da oração, no caso, né? Sintaticamente desligado do restante do período. Por exemplo, você tem aqui essas empregadas de hoje. Isso está sintaticamente desligado da outra oração aqui na frente. Mas é um elemento que vai ter sentido conectado com alguma ideia que você fala na frente, mas ela não possui uma função sintática, vamos dizer, poderia ser um sujeito, um objeto, isso não interessa aqui. O que nos interessa seria a proposta da montagem. O anacoluto funciona dessa forma. Por exemplo, essas empregadas de hoje. Aí você coloca uma vírgula para separar e diga, olha, não se pode confiar nelas. Nelas quem? Nessas empregadas de hoje. Você perceba que nós não temos uma conexão sintática, mas nós temos uma fala semanticamente lógica para dar sentido dentro da oração. Outro exemplo, tua mãe. Não há idade nem desgraça que lhe amolgue a índole rancorosa. Aqui Camilo Castelo Branco está se referindo a uma mãe. E o que é? A ideia está colocada na oração da frente. Essa é a proposta do anacoluto. É como se fosse uma frase solta no início, sem função sintática ligada a ninguém ali na outra oração, mas possui o seu sentido semântico. Ficou claro isso? Muito bem. E agora nós vamos parando por aqui, porque na sequência nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as figuras de linguagem em um próximo vídeo. Eu te aguardo lá para continuarmos com esse bate-papo. Até mais, pessoal!